Oi, pessoal! Vamos iniciar agora a nossa maratona de preparação para a OBMEP primeira fase. Vou disponibilizar aqui no canal do YouTube vários vídeos com resolução de várias questões, tanto para o nível 1, como para o nível 2 e o nível 3. Então aproveita, se você ainda não me segue aí no canal, começa a seguir para poder não perder nenhum vídeo que eu vou colocar. Vou colocar vídeos tanto da UBMEP como de outras Olimpíadas também, para a gente ficar bem preparado e chegar na prova com todo o gás, tá certo, gente? Tranquilo? Então, bora para a primeira questão desse primeiro vídeo, tá? Questãozinha, ó, de 2025. Dois livros foram dispostos lado a lado de três maneiras diferentes. O comprimento total de cada uma das disposições, né, de cada disposição, está indicado na figura. Qual é o comprimento total da disposição destes livros, como na figura abaixo? Então, o que que acontece? A gente tem três situações, onde em cada situação dessa foi colocada essa dimensão aí desse comprimento, e o que eu quero é essa terceira dimensão, essa terceira disposição. Então, vejam que eu tenho dois livros, um livro azul e um livro laranja, e ora eles estão em pé, ora eles estão deitados, e eu observo aí qual é a soma, tá? Qual é a soma dessa disposição, né? Ou esse pé com esse deitado, 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 em pé, ou seja, a gente vai avaliar. Percebam que eu quero identificar justamente essa disposição aí, que seria o livro azul deitado e o livro laranja deitado. A gente tem aí, pessoal, nada mais, nada menos do que um sistema de equações. Então, eu posso equacionar essa situação, ou seja, transformar medidas em variáveis e letras para tentar descobrir o resultado daquilo que eu preciso. Perfeito. Observa que numa situação como essa, ele não quer saber, por exemplo, a dimensão do livro azul, do livro laranja. Quer seja o livro azul em pé, deitado, o laranja em pé, deitado. Não. Ele tem uma construção, ele tem uma solução que ele quer, que é o azul deitado e o laranja deitado. Então, o que é que a gente vai fazer? No lugar de equacionar, de montar um sistema de equações, de trabalhar de uma forma mais rebuscada, mais matemática até para poder resolver a questão, a gente vai observar os dados que a gente tem e tentar juntar, solucionar o nosso problema a partir de organização dos valores que a gente tem. Ou seja, eu posso somar, posso subtrair, posso multiplicar por uma determinada variável. Então, eu vou observar o que eu preciso fazer para chegar à conclusão, para chegar à solução do problema que a questão está pedindo. Observa que ele não quer saber, de certa forma isolada, qual é esse valor aqui e qual é esse valor aqui. Não, ele quer saber a soma. Então, vamos organizar aqui as situações. Veja, eu quero saber o livro azul deitado, o livro laranja deitado. O que é que nós temos? Eu tenho o livro azul em pé, o livro laranja deitado. O livro azul deitado e o livro laranja em pé. O azul em pé, laranja em pé. Como é que a gente pode organizar esses valores para atingir o nosso objetivo? Olha comigo. Se eu somar esse valor daqui com esse valor daqui, ou seja, 27 mais 30, eu tenho o quê? 57. Massa. Mas o que é que representa esse 57? Esse 57 representa livro azul em pé, livro azul deitado. Livro azul, perdão, livro laranja deitado, livro laranja em pé. Então, eu tenho as quatro possibilidades, as duas possibilidades de cada um. O que é que eu quero? Qual é o meu objetivo? Deitado, deitado. Então, se eu tenho uma disposição que tem em pé, deitado, deitado, se eu tirar os dois em pé, eu vou ter o quê? Os dois deitados, percebem? Então, vejam a organização que eu estou fazendo. Eu juntei esses dois, e quando eu juntei esses dois, eu tenho o azul em pé, o azul deitado. O laranja deitado, o laranja em pé. Eu tenho as quatro possibilidades. Mas se eu tirar o azul em pé e o laranja em pé, o que é que eu tenho, pessoal? O que é que eu fico? Eu fico justamente com a disposição que eu quero. Então, eu somei essas duas, que deu igual a 57. E se eu tirar desse 57 em pé, eu fico com ele deitado, deitado. Então, menos 24. Ou seja, o que é que a gente tem? 4 para 7, 3. 2 para 5.
3. Então, eu percebi que essa continha que eu quero vai ser justamente 33 centímetros. Então, eu juntei 4 valores, eu juntei o valor de A, mais B, mais C, mais D, ou seja, vamos dizer que eu tenho esse daqui que é A, esse daqui eu vou chamar de B, esse daqui eu vou chamar de C, e esse aqui eu vou chamar de D, pela disposição. Eduardo, o que é que a gente quer descobrir? Eu quero descobrir o C, que é esse daqui deitado, eu quero descobrir a soma com o B. Certo. Quem é esse em pezinho aqui? É A. Quem é esse em pezinho aqui? É D. Então, veja, se no A mais B mais C mais D eu retiro o, eu retiro o A e o D, o que é que acontece? Eu retirei o A, eu retirei o D. O que foi que eu fiquei? Eu fiquei com o B mais o C, que é justamente o que eu quero encontrar. Então, eu somei as 4 posições, quando eu somei essas duas variações, e deu 57. Quando eu retirei essas duas, eu fiquei com essas duas. Então, 57 menos 24 dá 33. Resposta correta, letra C, 33. Tranquilo, gente. Perfeito, perfeito, tá? Lembrando, se houver dúvidas, manda um WhatsApp para mim perguntando, olha, eu não entendi essa passagem, eu não entendi isso daqui, ou então coloca um comentário aí também, tá? No vídeo no YouTube, coloca um comentário e não esquece de seguir no canal aí do YouTube, tá certo, gente? Então bora lá. Aqui a gente viu alternativa correta, 33, letra C de central. Vamos para a próxima questão. Questãozinha de balança é muito comum nesse perfil de prova, quer seja OBMEP, Mandacaru, OBRL, Canguru, sempre tem uma balançazinha, sempre tem uma questão de equilíbrio, que não deixa de ser, a balança não deixa de ser uma igualdade, não deixa de ser uma forma de resolver uma equação. Eu tenho uma situação que é igual e aí eu tenho aquela disposição para resolver, tá? Então, veja que eu tenho bolas numeradas de 1 até 5, então eu tenho as bolas numeradas de 1 até 5, e elas foram colocadas de duas maneiras diferentes em uma balança, como na figura está mostrando aí. 3 bolas pesam 1 quilo cada, e duas bolas pesam meio quilo cada uma. A primeira pesagem mostra que as bolas 1, 2, 3 pesam o mesmo que as bolas 4 e 5. Perfeito. A segunda pesagem mostra que as bolas 2 e 5 pesam mais do que as bolas 1 e 4. Tá certo, gente? Então, o que é que acontece aqui? Vamos analisar. Primeiro a gente tem o seguinte, eu tenho 3 bolas de 1 quilo, então 3 vezes 1 dá 3, tá? Ficou juntinho aqui, deixa eu apagar, perdão. Opa, tá? Então, eu tenho 3 bolas de 1 quilo. Então, aqui eu tenho 3 quilos. E eu tenho 2 bolas de meio. Então, eu tenho 1 quilo. Ora, o meu total aqui vai ser 4 quilos. Tudo bem. Se existe um equilíbrio, é porque eu peguei o meu peso, o valor total, e eu dividi em duas partes. Tá? Em duas partes iguais. Então, 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Então, eu fiquei com 2 quilos de um lado, 2 quilos de outro. Lembra que eu tenho 3 bolas de 1 quilo e 2 de meio quilo. Percebam que, como há um equilíbrio e eu tenho 2 quilos, deixa eu trocar aqui a cor só para ficar mais visual aqui para a gente enxergar. Como eu tenho essa situação, então, olha comigo. Se eu tenho 2 quilos aqui e 2 quilos aqui, e as minhas bolas ou são de 1 quilo ou de meio quilo, eu não poderia ter nessa, o 4 e 5 não poderia ser meio quilo, porque daria 1 quilo e não daria 2 que eu preciso, né, para poder distribuir para ficar igual, e não poderia ser também uma de 1 quilo e uma de meio quilo, porque daria 1 quilo e meio. Obrigatoriamente, a gente já identifica que essas bolas 4 e 5, elas têm 1 quilo. Então, tanto uma como outra, para dar 2 quilos, como são duas, tem que ser 1 quilo. Essas aqui, eu tenho uma bola de 1 quilo
e 2 bolas de meio quilo, que eu não tenho até agora, só com essa primeira imagem, como identificar qual é qual. Perfeito. Aí eu venho para essa segunda, que mostra que esse segundo prato ele está mais para baixo, ou seja, ele está mais pesado. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho que essa daqui vale 1 quilo, e a gente já sabe que essa daqui de 4, o número 4, vale 1 quilo. Então, significa que 1 quilo, 1 quilo. Ora, a diferença que está deixando o segundo prato mais pesado é entre a bola 1 e a bola 2. Para um ficar mais pesado, eu tenho que ter o peso maior. E eu só tenho duas possibilidades de peso, que seria meio quilo e 1 quilo. Então, como eu tenho que é maior, esse daqui, no caso o 2, ele obrigatoriamente teria que ter 1 quilo também. Porque se fosse meio quilo e meio quilo, ele ficaria equilibrado. Se fosse 1 quilo a 1 e meio quilo a 2, a balança, né, ela teria uma outra configuração. Então, para ela estar mais para baixo do lado direito, ela tem que ter mais peso. Então, como 4, a bola 4 e a bola 5 têm o mesmo peso, a 2 tem que estar mais pesada do que a 1. Então, a 2 tem 1 quilo e a 1 tem meio quilo. Então, a gente já descobriu aqui nessa construção as 3 bolas de 1 quilo. Essa bola é meio quilo. E qual é a outra bola mal assombrada que está faltando? A bola 3. Então, a bola 3 também teria meio quilo. Então, o que foi que a gente encontrou aqui? A gente encontrou, com toda clareza aqui, tá? Que as bolas de 1 quilo, então, bolas de 1 quilo, são justamente a 4, a 5 e a 2. E quais são as bolas de meio quilo? As bolas de meio quilo vão ser a 1 e a 3. Tá, e qual é a necessidade da questão? A questão quer saber, a questão precisa identificar quais bolas pesam meio quilo. Ou seja, 1 e 3, alternativa correta, letra B, 1 e 3. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, bora lá. Mais uma questãozinha para a gente ficar bem afiado. A temperatura máxima de terça-feira foi 4 graus a mais do que a de segunda. A temperatura máxima de quarta-feira foi 6 graus mais baixa do que a de segunda. Na terça-feira, a máxima foi 25 graus. Qual foi a temperatura máxima de quarta-feira? Gente, eu tenho um relacionamento, tá? Novamente, a gente poderia equacionar isso tudo, mas o ideal é a gente não trabalhar, não dificultar a nossa vida. Quando houver necessidade, a gente vai precisar equacionar, mas quando a gente puder relacionar sem transformar em A, B, C, D, X, Y, Z, a gente vai fazer. A gente, quando puder não utilizar fórmula, né, conseguir desenvolver pelo raciocínio. Então, sempre que a gente puder sair daquela situação mais formal, a gente vai trabalhar essa ideia do raciocínio. Então, o que é que a gente tem aqui? Aqui a gente tem, pessoal, veja, segunda, nós temos terça e nós temos quarta. Pronto. O que é que nós temos? A temperatura da terça foi 4 graus mais baixa, né? Ó, a temperatura da terça, perdão, 4 graus mais alta do que a de segunda-feira. Então, aqui foi mais 4. Em relação ao nosso referencial, eu vou dizer só aqui X, que a gente vai encontrar, então foi mais 4. Já a temperatura máxima da quarta foi 6 graus mais baixa do que a segunda-feira. Então, aqui foi menos 6. Menos 6. Em relação ao nosso mesmo referencial X, que é a segunda-feira. Perfeito. Aí foi dito que na terça a temperatura máxima foi 25. Então, aqui foi 25. Certo? Então, eu tenho esse cara como 25. Então, pessoal, percebam aqui. Deixa eu trocar. Opa! Deixa eu trocar a cor. Vejam que eu tenho certeza que vocês já estão fazendo as contas de cabeça, já chegaram até no resultado. Mas deixa eu fazer pausado aqui. Ó, esse cara daqui, ele é 4 a mais do que esse. Né? Terça-feira é 4 mais alta do que a segunda. Então é porque a segunda foi quanto? 21. 21.
certo? Então, se na terça foi 4 a mais e na terça foi 25, é porque na segunda foi 21. Mas aí agora eu vou referenciar para cá, ó. A quarta foi menos 6 em relação à segunda. Então, aqui eu vou ter o quê? 21 menos 6. 6 para 11, quanto? 5. Vem a 1. 1 para 2, 1. Ou seja, 15 graus. Então, a temperatura da quarta-feira, a máxima da quarta-feira, foi 15 graus. Tá certo, gente? Tranquilo. Viram que assim, a gente foge de ter que fazer uma equação, esse x, y é igual a x mais 4, z igual a x menos 6. Não, a gente organiza a ideia, vai pautando. Às vezes a gente não precisa nem, eu estou colocando mais essa parte escrita aí para deixar mais concreto, para poder vocês visualizarem. Mas às vezes é uma coisa que a gente vai fazendo na própria mente. A gente vai, ó, 25 menos 4 dá 21. Mas aí 21 eu vou subtrair 6. Pronto, a gente já chegou. Aí é só uma forma de organizar. Mas a gente foge da questão de equacionar, tá? Então a gente tem aqui como alternativa correta para a questão 3, a letra A, 15 graus. Sim, por que 15 graus? Porque, perdão, gente, bati aqui, porque ele quer a temperatura da quarta. Então, nunca esqueça de mapear direitinho qual é a necessidade. Qual foi a temperatura máxima de quarta-feira. Tá certo, gente? Tranquilo. Então, pessoal, olha aí o Zap. Se tiver alguma dúvida, me pergunta pelo Zap. Se quiser saber alguma informação também, tem o Instagram e o YouTube, os dois com o mesmo endereço, professor Eduardo Cabral, é professor, prof. Edu Cabral. Já vai, o professor já foi, né? Prof. Edu Cabral. Então, se ainda não está seguindo aí no canal do YouTube, começa a seguir. Tá certo, gente? Tranquilo, porque a gente vai ter aí um contato bem massa. Eu vou ficar colocando, sempre que eu puder, eu vou ficar colocando vídeos para a gente chegar preparado aí para a prova. Tranquilo, pessoal? Perfeito. Então, pessoal, um abraço e até a próxima aula.